Bom, pessoal, esse é um trabalho da disciplina de Ciências de Materiais e o tema é metais. A gente vai falar um pouquinho sobre metais. Meu nome é Felipe, a professora é a Daniele Reis e vamos embora com o assunto. Bom, algumas das características do grupo metal. Os metais eles são geralmente combinações de elementos metálicos, são considerados bons condutores térmicos e bons condutores elétricos, possuem alta densidade e são elementos eletropositivos. Eles têm alto ponto de fusão e são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Possuem boa resistência mecânica, são dúcteis, que é a capacidade do material sofrer certa deformação antes, né, de chegar ao seu ponto de ruptura. E eles também são materiais isotrópicos. O grupo apresenta uma estrutura atômica tipicamente cristalina, cujos arranjos são repetitivos, não direcional e com empacotamento denso. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Bom, agora a ligação atômica do grupo. Os átomos de metal são ligados por meio de ligações metálicas, que é um tipo de ligação primária, né? Nas ligações metálicas há o compartilhamento dos elétrons de valência. Nesse modelo, os elétrons eles não estão ligados diretamente a um átomo. Então a gente diz que eles são elétrons livres, né? E aí por isso se dá o nome de nuvem de elétrons. A figura abaixo, a gente pode ver o núcleo, formado pelos íons, e a nuvem de elétron contornando esses íons. A consequência para esses elétrons livres é justamente a boa condutibilidade térmica e elétrica do material. Agora falar um pouquinho sobre a estrutura cristalina dos metais. Como a ligação metálica é não direcional, não há restrições quanto ao número e as posições dos vizinhos mais próximos. A estrutura cristalina deles tem número grande de vizinhos e alto empacotamento atômico. Ela possui um alto número de vazios, os empacotamentos são densos, e a gente possui aí 3 tipos comuns de estrutura cristalina, que é o CFC, que é cúbica de face centrada, o CCC, que é cúbica de corpo centrado, e o HC, que é hexagonal compacta. O polimorfismo, que é quando o material ele possui mais de uma estrutura cristalina. Como exemplo, a gente tem a sílica. E a alotropia, como por exemplo o ferro, e a alotropia ela acontece quando um único elemento pode formar mais de uma substância simples, né? Na tabela abaixo a gente pode ver alguns raios atômicos e estruturas cristalinas de alguns dos metais, né? E a gente consegue ver ali quais são CFC, HC e CCC. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma das 3 estruturas cristalinas que são encontradas no grupo dos metais. Primeiro, a estrutura cristalina cúbica de faces centradas, a CFC. Ela possui uma célula unitária com geometria cúbica, com os átomos localizados em cada um dos vértices e no centro de todas as faces do cubo. Aqui, cada átomo em um vértice é compartilhado por 8 células unitárias, enquanto um átomo centrado, né, na face pertence a apenas 2. O número de coordenação dessa estrutura é 12. O átomo na face frontal possui 4 átomos vizinhos mais próximos localizados nos vértices ao seu redor. 4 átomos de face que se encontram em contato pelo lado de trás e 4 outros átomos de face equivalentes na próxima célula unitária. Isso somados a gente chega a 12. O Fe, que é o fator de empacotamento atômico,
que nada mais é do que o volume dos átomos de uma célula unitária dividido pelo volume total da célula unitária. Na estrutura CFC, esse número é igual a 0,74. E alguns dos exemplos que possuem essa estrutura seriam o cobre, o alumínio, a prata e o ouro. Na figura abaixo, a gente pode ver como é a célula unitária dessa estrutura cúbica de face centrada. Então, a gente tem um átomo em cada vértice e um átomo no centro de cada face. A CCC é uma estrutura cristalina cúbica de corpo centrado. E da mesma forma que a CFC, ela é uma célula unitária de geometria cúbica. O que difere é que aqui os átomos são localizados um em cada vértice e apenas um no centro do cubo. Cada átomo do vértice é compartilhado com 8 células unitárias e o átomo do centro está totalmente contido dentro da célula. Consequentemente, o número de coordenação vai ser igual a 8 e o FE, fator de empacotamento, vai ser 0,68. Alguns exemplos seriam o cromo, o ferro e o tungstênio. A figura abaixo ilustra justamente essa questão aí da célula unitária da CCC. Por último, a estrutura cristalina hexagonal compacta, que aqui já é diferente, a célula unitária tem uma geometria hexagonal, o número de coordenação é igual a 12, o fator de empacotamento 0,74, e alguns exemplos seriam o cádmio, o magnésio, o titânio e o zinco. E aqui embaixo a gente pode ver a ilustração dessa célula unitária da hexagonal compacta. Agora, as imperfeições cristalinas do material. As imperfeições cristalinas nada mais são do que irregularidades na rede cristalina com dimensões da ordem do diâmetro atômico. A gente sabe que não existe um cristal perfeito, eles vão sempre apresentar falha, e as propriedades, que a gente vai ver daqui a pouco, mecânica, elétrica, magnética, enfim, elas são totalmente sensíveis a essas imperfeições aí de cada material. As principais imperfeições encontradas no metal seria lacuna, autointersticiais, impurezas, discordâncias e contornos de mácula. A lacuna seria a ausência de um átomo em uma posição cristalográfica. Ela é classificada como um defeito pontual, assim como o autointersticial, que é um átomo de cristal que se encontra comprimido em um sítio intersticial. Nesse caso, o átomo introduz distorções relativamente grandes em sua vizinhança da rede cristalina, porque ele é muito maior que a posição vazia. E é uma imperfeição que ocorre em menor frequência do que a lacuna. Quanto à impureza, é quase impossível, para não falar que é impossível, que existam materiais 100% puros. Todos eles possuem alguma mistura, algum outro elemento ali que se liga. E nos metais a gente tem claramente as ligas metálicas que aí já são, muitas das vezes, propositalmente unidas. E isso seria impureza, e as ligas, no caso, elas são justamente para poder buscar propriedades melhores do material, como melhor resistência à corrosão, enfim, e outros pontos. A discordância, que é um defeito linear ou unidimensional, em torno do qual alguns átomos estão desalinhados. E por fim, o contorno de mácula, que é um tipo de defeito cristalino que pode acontecer durante a solidificação, deformação plástica, recristalização ou crescimento do grão. É um tipo especial de contorno de grão, cuja simetria específica é em espelho da rede cristalina. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a difusão nos metais. Lembrando que difusão é o fenômeno de transporte de material através do movimento dos átomos. O primeiro tipo de difusão encontrado nos metais seria a difusão por lacunas, ou substitucional. A difusão por lacuna é um mecanismo que envolve o deslocamento de um átomo de uma posição normal da rede cristalina para um sítio vago do retículo, ou lacuna.
adjacente. A taxa de difusão depende do número de vazios e da energia de ativação. A temperatura vai impactar diretamente no número de lacunas. Então, ela vai aumentar o número de lacunas, tá? Uma temperatura elevada. O segundo tipo de difusão seria a difusão intersticial. A difusão intersticial é um tipo de difusão que envolve átomos que migram de uma posição intersticial para uma outra vizinha que esteja vazia. É um mecanismo encontrado para a interdifusão de impurezas tais como hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio. Que eles são átomos pequenos e são pequenos o suficiente para se encaixar no interior das posições intersticiais. Os átomos hospedeiros e os átomos de impurezas substitucionais raramente formam intersticiais e normalmente não se difundem através desse mecanismo. Existe maior probabilidade desse tipo de difusão acontecer justamente por haver mais posições intersticiais vazias do que lacunas, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades mecânicas do metal. A caracterização mecânica é feita através de ensaios de dureza, fadiga, fluência e tração-compressão. Os metais possuem o mesmo comportamento mecânico, tanto quando eles são submetidos à tração quanto à compressão. Os tipos de deformação que o material suporta seria a deformação elástica e deformação plástica. Falando um pouquinho sobre a deformação elástica, o grau ao qual uma estrutura se deforma ou se esforça depende do módulo, da magnitude dessa tensão que é aplicada. Para a maioria dos materiais que são submetidos a essa tensão de tração em níveis relativamente baixos, a tensão e a deformação são proporcionais entre si, e é justamente o que a gente chama de lei de Hooke. A lei de Hooke ela vai nos dar aí os conceitos do módulo de elasticidade. E módulo de elasticidade é uma propriedade mecânica que mede a rigidez do material sólido. No caso dos metais, esse módulo de elasticidade vai variar entre 45 e 407 gigapascais. A tabela abaixo mostra o módulo de elasticidade, de cisalhamento e o coeficiente de Poisson de alguns materiais metálicos. Na deformação elástica, a relação entre a tensão e a deformação elas são proporcionais, lineares. E no gráfico tensão-deformação, a inclinação desse gráfico, dessa reta linear e proporcional, ela nos dá o módulo de elasticidade. Então, o coeficiente angular vai ser o módulo de elasticidade do material. Quanto maior for esse módulo, mais rígido vai ser o material, ou menor vai ser a deformação elástica, que resultará na aplicação de uma dada tensão. O módulo é um parâmetro muito importante de projeto e ele é usado para calcular as flexões elásticas. É importante dizer que a deformação elástica ela não é permanente, ou seja, quando a carga que foi aplicada ela é liberada, vamos dizer assim, essa peça vai retornar para o formato original. A deformação plástica é um regime de deformação seguinte ao regime elástico. Basicamente, à medida que o material passa do regime elástico e sendo deformado além do ponto elástico, a tensão deixa de ser proporcional à deformação. A lei de Hooke deixa de ser válido e acontece uma deformação permanente e não recuperável. No gráfico abaixo a gente pode ver o comportamento tensão-deformação em tração até a região plástica para o metal típico. E a gente pode ver que essa transição é gradual para a maioria dos metais. Falando de forma atômica, essa deformação plástica ela corresponde à quebra de ligações com os átomos vizinhos originais, e em seguida, formação de novas ligações com novos átomos vizinhos, uma vez que um grande número de átomos se move em relação uns aos outros. E quando se remove
essa tensão, eles não retornam para a posição anterior. Algumas das propriedades mecânicas do metal seria a ductibilidade, que representa a medida do grau de deformação plástica que foi suportado quando da fratura, a resiliência, que é a capacidade de um material absorver energia quando deformado elasticamente e ter sua energia recuperada após tal descarregamento, a tenacidade, que é a medida da habilidade de um material em absorver energia até a sua fratura, e a dureza, que é a medida da resistência de um material a uma deformação plástica localizada. Propriedades térmicas. Os elétrons livres e vibrações atômicas são responsáveis pela condução de calor. No caso dos metais, os elétrons livres fornecem boa condução térmica ao grupo de materiais. Tratamentos térmicos como recozimento, normalização e superenvelhecimento são utilizados aí no grupo de materiais metálicos. Propriedades elétricas. Os metais são sabidamente bons condutores de eletricidade, resultado do movimento de elétrons dentro do material. Para que o elétron se torne livre, ele deve ser excitado ou promovido para um dos estados de energia vazios e disponíveis acima de F. O aumento da temperatura pode ocasionar queda da condutividade elétrica, justamente pela agitação dos elétrons livres. Os defeitos cristalinos eles vão aumentar a resistividade e diminuir a condutividade. Abaixo a gente vê uma tabela aí com a condutividade elétrica de alguns materiais metálicos, como prata, cobre, ouro. Dá para a gente ver aí a ordem de grandeza. Como propriedade magnética, a gente tem o ferromagnetismo, onde alguns metais possuem um momento magnético permanente na ausência de um campo externo e manifestam magnetizações permanentes. Exemplo de material ferromagnético seria o ferro, o cobalto, o níquel e etc. Seriam metais aí de transição. Como propriedade óptica, os metais são materiais opacos e altamente refletivos. Devido aos estados eletrônicos vazios e disponíveis, todas as frequências da luz visível são absorvidas pelo material. Por fim, as aplicações do metal. O grupo metálico ele é utilizado para inúmeros fins, né? Eles são comumente transformados em ligas metálicas. Eles podem ser usados aí principalmente, né, na construção civil, indústria da tecnologia, indústria automobilística, na própria medicina, né? Então a gente tem estruturas hoje em dia metálicas que são calculadas aí para suportar pesos e andares enormes na construção civil. Indústria automobilística, né? A gente tem esse material muito utilizado na tecnologia, computadores, placas, enfim. E cada vez mais a gente vê ele sendo utilizado na medicina, com próteses, né? A gente tem avançado muito com essas ligas metálicas para ajudar na saúde humana, na medicina, o que é bem legal, né? Seria isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro aí. Obrigado.